Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Reflexão da Luz, entendendo o formulário. Muito bem, nós vamos trabalhar muito superficial nas duas fórmulas básicas apenas. Não vamos aprofundar muito nessa aula. Então, a primeira fórmula é 1 sobre foco, que é igual a 1 sobre DO mais 1 sobre DI. Antes de entendermos o que significa cada componente da fórmula, temos que lembrar que sempre o que está dentro do espelho é negativo. Sempre o virtual é negativo. Então, foco. Vamos falar do foco que dispensa comentários. Já vimos anteriormente. Então, o foco, se for um espelho côncavo, ele é positivo. Se for convexo, ele é negativo. Se eu, por acaso, estiver fazendo o cálculo do foco, eu não vou atribuir sinal para ele. Se ele for negativo, o sinal tem que aparecer naturalmente. Repetindo, quando eu tenho um espelho côncavo, né, o foco está fora do espelho. O foco do espelho côncavo é um foco real. Então esse foco vai ser positivo. Ok? Se eu tiver um espelho convexo, observe, o foco no espelho convexo está dentro do espelho, então o foco é virtual, ok? Então já falamos do foco, agora vamos falar de DI e DO. Por exemplo, nessa figura aqui, né? O que acontece? O que é o DO? O DO é a distância do objeto ao vértice do espelho. Ok? Então, DO seria essa medida aqui. Ó. O que é o DI? Distância da imagem ao vértice do espelho. O DO sempre é positivo. Por quê? Sempre nós vamos colocar os objetos fora do espelho. Nunca eu consigo colocar um objeto dentro do espelho. Então, 1 sobre foco é igual a 1 sobre DO mais 1 sobre DI. O DO sempre positivo, que os objetos sempre são reais. O DI é a distância da imagem ao vértice do espelho. O DI pode ser positivo, como é o caso aqui, que essa imagem é real. Toda real, recordando, é invertida. E o DI também pode ser negativo. DI é a distância da imagem ao vértice do espelho. Nesse caso, como a imagem é virtual, o DI é negativo. Então, DI, se a imagem for real, ele é positivo. Se a imagem for virtual, ele será negativo. A próxima cálculo é do aumento. Aumento é DI sobre DO em módulo ou I sobre O. Ou seja, o aumento é o DI, distância da imagem ao vértice do espelho, dividido pelo DO, que vai, como nós sempre trabalhamos aqui com triângulos, não é verdade? A altura também nos permite calcular o aumento. Então pode ser também I sobre O. O I é o que? A altura da imagem, o O a altura do objeto. Se o aumento der 1, significa dizer que o objeto e imagem têm o mesmo tamanho. Se o aumento for maior que 1, significa dizer que a imagem é maior que o objeto. Por exemplo, se eu calculei que o aumento deu 4, conclusão, a imagem é 4 vezes maior que o objeto. E o DI também, não é? Se o aumento for menor que 1, significa dizer que a imagem é menor que o objeto. Se o aumento der 1/3, significa dizer que o tamanho da imagem é 3 vezes menor que o tamanho do objeto. Ok? Não se esqueçam de curtir o canal. Ok? Na sequência vamos aplicar essas fórmulas para entender melhor. Valeu!